E que diga, sábado passado eu levei um susto, dei umas pontadas no peito, eu fui parar lá no hospital para fazer um exame. Mas na verdade foi a gente saiu na sexta-noite que a gente saiu. Foi na sexta-noite a gente foi lá na Porto Belo, lá, né? Porto Belo? Não, é. Aí me deu uma coisa ruim, deu umas pontadas no peito assim. Mas é estresse, eu acho. Ansiedade, né? Pode ser. Era sexta-feira, dia do culto. Se não teve o culto, foi outra coisa. Não, tinha que ter o culto. Não, mas não foi isso, não. Eu sei o que é, mas é algo. É eu e Deus. Eu e Deus. Mas graças a Deus foi só estresse mesmo. Não, mas Já não passou. estava tão forte no peito que eu mandei ele pro médico. Eu fui só fazer Elétrico. exame de rotina. Eles fizeram elétrico, foi bom, que fazia muitos anos que eu não fazia elétrico. A Última vez que eu fiz um elétrico foi em Nova Trento, quando um culto lá depois de um culto lá, a nossa igreja ficava em frente à escola, lá no 30 Réis, né? E teve um culto que eu quase desmaiei pregando, de esgotamento físico, emocional. Eu, na época, Deus tinha usado várias pessoas para me dizer para, e eu não queria parar. Não queria parar, eu achava que estava todo mundo errado e eu estava certo. E eu tinha já extrapolado meus limites e tal, cheguei a quase desmaiar no culto. Aí depois do culto, a Patrícia e a Marcinha, a pastora Marcinha, foram no Paiol, comer uma pizza, me convidaram para ir comer a pizza. Que condição que eu tinha? Eu dormi dentro do carro, de esgotado que eu estava. Aí elas saíram da pizzaria e me levaram para o hospital. Eles fizeram eletrocardiograma lá em Nova Trento. O coração meu estava todo com arritmia, todo errado. Fazia outro ritmo. Mas agora, vários anos depois, o eletro deu zerado, não tinha nada. Graças a Deus. É só. Aí só uma maracujá. É uma forma de suicídio sem querer. Que ele estava fazendo. Estava se suicidando. Né? Tinha muitas vezes que estava no caminho certo. Não é? Estava se matando aos pouquinhos, né? É a pessoa que não dorme. Cuidar da saúde para poder. Ninguém está livre de nada. Ter saúde mental depois. Né? Lá em casa também passou uma vez a senhora Patrícia, a Marcinha veio buscar a pastora. Lembra? Ela teve que me ligar para buscar ele, porque ela pagou na casa da Leia. Sim, ele estava depois levando nós para casa e estava dormindo no volante. E aí estava mexendo com o pastor. E levou nós até em casa. Aí o pastor estava tomando, achei que café não conseguimos tomar de água. Eu falei assim, ele tomou o sofá e apagou. Cansado, né? Ele não dormia. Sim. Então, ficava olhando a madrugada, né? Eu lembro lá que de madrugada eu jogava bastante. Estava 3 horas acordada. Meu Deus. Depois que a gente aprende, né? 3 horas da Que assim, a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus com toda a força, alma e entendimento. Aí depois que tu aprende isso, o que é amar a Deus com toda a tua força? É tu entregar toda a tua força realmente para Ele, né? E aí depois que eu aprendi isso, eu queria entregar a minha força para Ele todos os dias. Eu criei uma regra. E aí eu extrapolei os limites, né? Chegou uma hora que eu já tinha passado do meu limite, já tinha dado toda a minha força e não entendi como equilibrar isso aí. Parar, né? Hoje eu estou muito mais, estou bem melhor nessa área aí, porque hoje eu respeito bastante meus limites. Embora que ainda assim a gente tem que porque uma coisa tem que cuidar, né? Espiritual. E nós não podemos dissociar Somos 3 em 1, né? que nós somos a carne. Sim. E a carne, se ela é muito mais fraca em todos os sentidos, né? Tu precisa também de saúde para poder, aí a hora que não estiver bem, para a saúde. O que o senhor falou numa reunião nossa, né, sobre ali Gálatas 5, né, o senhor falou sobre a moderação, o equilíbrio, né, e foi uma das últimas reuniões nossas, o senhor Maci falou isso, né, ali que fala, né, que o fruto, ali o fruto do Espírito Santo, né, ali o domínio próprio, né, eu acho que esse o domínio próprio, né, ter um equilíbrio, ter um autocontrole, né. Essa é a questão difícil da gente, porque o fruto do Espírito, né, é uma coisa, como se fosse uma bergamota.
tem vários dons, né? É onde mansidão, né? Bondade, benignidade, domínio próprio, etc, etc, etc. Esse é a gente conciliar tudo, né? Não adianta tu ter um daqueles lá em cima e o outro zerado, né? É um fruto só. O problema é a gente conseguir. Gálatas 5:22, né? O que é o fruto? Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Como é que eu vou fazer tudo isso aí? Eu posso ter 2, 3, isso é muito fácil. Tem que buscar. E é esse equilíbrio que tu falou agora. Uma vez eu escutei uma pregação de um estudioso da igreja adventista, no caso, que ele falava que quando Deus se fez carne, então ele sofreu tudo que a gente sofreu como carne, ele nos entende como humanos, né? Só que quando ele foi, ele deixou para nós o Espírito Santo. E quando a gente atenta contra o nosso espírito, né? Porque o Espírito Santo ele nos dá todo o entendimento, né? E quando a gente tenta contra o Espírito Santo, contra a nossa carne, contra o nosso espírito, a gente está pecando contra o Espírito Santo. Na palavra é isso, né? Não consigo explicar agora porque era bem assim complexo, mas na hora fez eu entender. Ele queria explicar sobre o poder da gente estar. No caso, era uma situação que me marcou muito, porque era a situação que estava explicando se quando a mulher sabe que o marido, enfim, está traindo e está aceitando, está sendo conivente. Então, se ela está sendo conivente, ela está matando o Espírito Santo dentro dela. Entende? É uma explicação nesse sentido, explicando por que a mulher, o homem, poderia se separar em caso de traição. Mas ele explicava disso, assim, com relação a isso. De que a gente está tentando contra o Espírito Santo quando a gente cometia algum né, contra o nosso espírito, a nossa alma, sabe? A gente estava matando o Espírito Santo dentro da gente, né? Tem um texto que fala, né? Não apagueis o Espírito, né? 1 Tessalonicenses 5, né? Essa expressão, não apagueis o Espírito, ela dá para interpretar de várias formas, mas vamos falar no sentido literal. Apagar o Espírito Santo muitas vezes tu não dá ouvidos a ele, né? Abafar ele, né? E às vezes o Espírito Santo ele, numa situação como essa que a gente está falando, de desequilíbrio, né? Quando a gente perde o equilíbrio, começa a trocar o dia pela noite, a noite pelo dia, normalmente o Espírito Santo nos alerta. Além das pessoas, que muitas vezes Deus usa pessoas, né? Como naquela época Deus usou minha esposa, Deus usou a Dai, não sei se usou a Leia também, né? E eu não consegui parar, né? E é onde que eu extrapolei todos os limites até me arrebentar todo. Conseguisse das vidas, Cristian? Graças a Deus consegui, mas só que foi de uma maneira muito drástica, né? Então, às vezes, tirando as pessoas que Deus usa, o Espírito Santo também fala com a gente. Só que a gente às vezes está insensível. O Espírito Santo fala e a gente não percebe. Não vê que é a voz dele. E aí, tu continua no erro. Agora, se tu é sensível ao Espírito Santo, só que tem uma coisa nisso daí. Quando a pessoa está esgotada emocionalmente, ela está muito cansada fisicamente, ela normalmente tem dificuldade de discernir a voz do Espírito Santo. Porque o cansaço, ele tira essa sensibilidade. Uma pessoa que está descansada, a sensibilidade do Espírito Santo é muito maior. Muito maior. Quando Jonas foi para Nínive, ele tem que ir para Nínive e Deus mandava ele para Nínive. Para Nínive ele foi para Tarsis. E aí o que aconteceu? Mas o melhor foi para uma outra cidade e depois pegou um barco e veio para Tarsis, né? Isso. E no barco, dentro do barco, ele dormiu, né? Ele dormiu. Quando ele dormiu e ele acordou com uma guia chamando ele, por que você não acorda? Levanta e acorda. Imagina quanto ele estava cansado de lutar com a consciência dele, porque ele estava desobedecendo, fugindo de Deus. Aí no barco ele conseguiu dormir e a tempestade lá fora. Pau comendo, trovão, e ele dormiu. Foram lá, aí fizeram um sorteio. E no sorteio, né, dos marinheiros caiu quem que estava. A sorte caiu para Jonas. Caiu Jonas. Aí, lá chama ele. Ele falou, não, sou eu mesmo. Porque ele falou que, né, a culpa é minha. Eu me jogo no mar, né? Eu não queria jogar, ele tentaram remar, mas não chegaram e jogaram no mar, então. E aí ele foi dentro da baleia. Foi de castigo 3 dias, né? Mas é interessante que ele dormiu, ele estava dormindo no barco. Quando ele descansou, que veio o entendimento, porque ele falou, não sou eu mesmo, né? Aí ele disse quem que ele é. Ele sou filho do... né? Ora teu Deus, enfim, né?
E aí ele falou quem era o Deus dele sobre isso, eles tentaram ajudar ele por conta do Deus dele, se comoveram com ele, não conseguiram e jogaram então no mar, né? E aí Deus deixou ele ficar, acho que 3 dias na baleia, né? Então ele precisou descansar ainda, né? Para ver no barco ele conseguiu descansar. E aí que veio o entendimento dele, né? O corpo dele descansou. A minha esposa tem uma pregação dela que ela não gosta que rouba as pregações dela. Pode falar, meu Deus? Ela diz que Deus só conseguiu fazer a Eva quando Adão dormiu. A Bíblia diz que Deus fez cair um sono pesado em Adão, anestesiou Adão, né? E quando Adão estava dormindo, Deus extraiu uma costela e fez a Eva, né? Então, só quando a gente realmente descansa, tu entra no sono, né? Aí o sono está falando que do descanso profundo, é que Deus consegue extrair coisas boas de nós, né? Então, uma pessoa que está muito cansada, ela certamente não vai conseguir muitas vezes discernir a voz do Espírito. Mas enfim, essa aí já serviu como introdução, essa nossa palavra, né? Aí ó, saber tudo aqui dentro. As mulheres têm que descansar mais, a Patrícia, em resumo. Descansar e... É que aí no caso, né, ali de Adão, é que é a confiança, né? Eu vi que o descanso na Bíblia é você realmente não estar estressado, né? É o contrário de ser preguiçoso, mas é um descanso no sentido de que você sabe que a tua confiança está em Deus e que por isso você está descansado por dentro, está despreocupado, confia em Deus que Ele vai agir. Por que se preocupar? A gente se preocupa, né? Nós somos seres humanos, a gente vai estar sempre preocupado com alguma coisa, né? Mas quando a gente descansa em Deus, põe aquela preocupação para Deus, aí Deus consegue extrair coisas boas da gente. Aí vem uma ideia, aí vem uma solução. Então a gente não escuta a voz de Deus, né? Eu agora preciso de uma cuidadora do Levi. Eu estava até pensando em falar consigo depois. Para tomar uma para 2. Isso é bom, né? A carne só talvez bem rápido, para não trabalhar de forma. Nós estamos fazendo a célula, não tem ordem cronológica. A carne sobre a porque se a gente, como Cristo passou por aquilo ali, Cristo queria viver só no mundo espiritual. E ele esqueceu um pouquinho que nós somos carnais, isso é, vivemos na carne. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém passou por uma dificuldade tão grande quanto Jesus, porque ele estava acima do nível espiritual muito grande, mas ele, como estava na carne, ele tinha uma compreensão muito grande, mas ele não ficou livre da carne. Ele sofreu mal porque as pessoas vinham, ele sabia das más intenções, ele conhecia todo mundo, ele sabia tudo, o pessoal que queria se aproximar só por interesse, coisa. Então Jesus vinha e ele tinha que combater aquilo. Então ele passou muito. Por isso que ele disse uma palavra, Patrícia, tão importante. Disse: o que tem de bom ânimo, porque eu venci, né? Porque ele sabia tudo isso. Nós aí, quem somos nós, né? Ele, sendo Deus, né? Vai tirar foto? Ah, não vai tirar. Essa é a questão. Só para voltar ali aquilo que tu passaste, sabe? O Christian ambicionou, por assim dizer, no bom sentido, almejou, vou trocar a palavra. A gente queria ganhar o mundo para Jesus, né? A gente foi... Ele queria viver no mundo espiritual, estando no mundo carnal, totalmente contaminado ainda. Não só tu é carne, ou era carne, ou é carne, como nós somos. Ele queria que fosse perfeição no mundo espiritual. Bota lá para vocês. Não, mas só. Ou então só abrir a porta lá. Tá muito calor assim. Naquela tomadinha lá no fundo. Aí, ó. Aqui que dá uma corrente de ar, ó. Pronto, ó, nem precisa. Obrigada. Sem o barulho atrapalha. Ai, tá com calor. Aguenta o calor aí. Tá dando no papo. É meu,
Amém, amados. Vamos começar a nossa reunião já começou, como diz a minha esposa sempre, né? Mas vamos estar orando nesse momento, né? Orando porque agradecendo a Deus, né, que começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele vai terminar. E ninguém aqui está livre de erros, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. E às vezes a gente só aprende mesmo uma disciplina, uma lição, com um erro, né? Uma situação como essa de dor, muitas vezes, né? Mas glórias a Deus que abre os nossos olhos, né? Amém? Ora para nós aí, viuvinha do coração, agradecendo que estamos começando mais um ano, né? Estamos começando mais um ano e, como diz a palavra de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade. Amém. Deus, nosso Pai, estamos aqui dentro da tua presença, Pai. Primeiramente, Senhor Deus, Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo ano que passou, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, tu, Senhor Deus, colocaste a tua mão de poder sobre nossas vidas, nos protegendo, Senhor Deus, nos livrando, Pai. Muito obrigada, Deus, porque até aqui tu tens nos sustentado. E eu creio, Senhor Deus, que esse ano de 2024 não vai ser diferente, Pai. Eu creio, Senhor, que tu estás com as mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sonda nosso coração, Senhor Deus, e que nós possamos ser gratos, Senhor, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vai fazer, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter um coração agradecido, Pai, um coração cheio de amor, de temor, de gratidão por Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. O que nós precisamos, Pai, é que Tu venha, Senhor Deus, com Teu poder, Senhor Deus, manifestando nessa noite, Pai, que nós possamos entender, Senhor Deus, que tudo é para Ti, tudo vem de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Sonda o nosso coração, Senhor Deus, que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite, Senhor Deus, e entender, Senhor Deus, tudo que vem de Ti, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos praticar, Senhor Deus, todos os dias a Tua palavra, Senhor Deus, praticar, Senhor Deus, as ações que vêm de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos levar a Tua palavra, Senhor Deus, com gratidão, com amor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Enche, Senhor, a cada dia o nosso coração de gratidão e de amor, Pai. É o que nós precisamos, Pai, a cada dia, Pai. Muito obrigada, Deus. E, Senhor Deus, nessa noite, Senhor, não é diferente, Pai. Que nós possamos estar com nossos ouvidos sensíveis, Pai, para ouvir somente a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, desde já nós Te agradecemos, Pai. E ficamos na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.